Vamos olhar para o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1. Lucas, capítulo 1. E vamos começar a partir de Lucas, capítulo 1, e desse trecho que leremos, a pensar sobre o Natal, o nascimento. Lucas, capítulo 1. Você encontrou Lucas? Amém. Encontrou o capítulo 1? Amém. Coisa boa, meus irmãos. Eu fico esperando parar o barulho das folhinhas. Quando para o barulho das folhinhas, eu falo, encontraram. Lucas é uma bênção para encontrar, né? Se fosse Ageu, eu daria mais uns 10 minutos para vocês, mas Lucas é uma bênção, né? Lucas capítulo 1. E nós vamos ler dos versos 46 a 56. Sabe o que diz? Sabe o que é esse verso? Talvez a sua Bíblia tenha um cabeçalhozinho aí em cima dele. A sua tem? Diz o quê? O Cântico de Maria. Logo, isso é uma música, é uma canção, entoada por quem? Por ela, Maria, a mãe de Jesus. Entoada quando? Quando visita sua prima Isabel, grávida de João, o Batista. Batista, entendeu? João era Batista, o Batista. E aí então, ela recebe desta mulher uma palavra de alegria, porque eu mereço receber aqui na minha casa essa visita da mãe do meu Salvador. E essa mulher, Maria, cheia de graça e do Espírito Santo, canta uma canção. E é sobre isso que nós vamos falar quando lemos. Vamos ler? O Cântico de Maria, Lucas 1, a partir do verso 46 até o 56. Diz assim: Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão, e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Amém. Vamos orar. Senhor, bendito Deus, estamos aqui diante da palavra do Senhor. E ela é eficaz, ela é viva, ela é poderosa, ela é transformadora, ela é a tua voz para nós. O que eu venho te pedir agora é que pela graça e misericórdia do Senhor e pelo poder do Espírito Santo, a tua palavra fale ao coração de cada um aqui de forma especial. Que o Senhor tenha um presente, que o Senhor tenha algo novo, que o Senhor tenha esperança, que o Senhor tenha alegria, que o Senhor tenha cura, que o Senhor tenha paz, que o Senhor tenha coisas maravilhosas para cada um que aqui está, porque nós carecemos do Senhor, da tua ajuda. Fala conosco, ajuda-nos. É o que eu te peço, orando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos lá pensar um pouquinho sobre esse texto, sobre essa ocasião tão especial. Nós estamos em dezembro, como eu disse, em dezembro celebramos o Natal, e essa data, nós cantamos um dos cânticos hoje, ela dividiu a história. A história é dividida entre antes e depois de Cristo. Ela divide a história, mas assim como a história da humanidade está dividida entre antes e depois de Cristo, a história de todo homem também é dividida assim. Você sabia? A sua história é uma antes e outra depois de Cristo. Será que você entende isso? Será que você me ouve nessa manhã? Você precisa entender sobre que
Cristo é esse que divide as histórias, pois somente esse encontro com Cristo pode gerar vida a todo homem, salvação, paz, e Ele é a verdadeira alegria. Esse nascimento, não o nascimento há mais de 2000 anos atrás, esse nos alegra, mas a verdadeira alegria do Natal é Cristo nascer na minha e na sua vida individualmente. É esse o motivo da verdadeira alegria. Então, Natal, queridos, é isso. Natal é tempo, mas tempo do quê? Tempo de se alegrar. Natal é tempo de se alegrar. E esse é o nosso tema. A notícia do nascimento foi motivo de alegria a todos que ouviram, lá naquelas circunstâncias. Todos que ouviram ficaram alegres, mas hoje, todos aqueles que ouvem sobre esse Jesus precisam experimentar essa alegria. Talvez você tenha experimentado, e um grande perigo é que quando a gente experimenta uma alegria, o tempo passa e a alegria passa também. Quando a gente chega no Natal, a gente fica louco, não é? Eu não sei como é que você fica no Natal, mas chega dezembro, meu irmão, tudo fica um negócio esquisito. Você vai no mercado, o povo catando peru, catando chester, catando pernil, e corre, e começa os grupos da família. Você vem, traz o quê? Salpicão, maionese, e fica aquela loucura. Aí o parente está meio de bico com o outro, fala, eu não vou. Aí fica aquele negócio ruim, né, que você fala, e agora, como é que faz para juntar a família? Fala, Natal é uma beleza. Tem gente que aluga karaokê para alegrar a família, ver se a família alegra no Natal, canta no karaokê para ver se vai. A alegria do cristão, queridos, ela vai muito além de tudo isso. Natal é tempo de alegria, mas é tempo da alegria com o coração no lugar certo. Quando nós olhamos hoje para o texto que nós acabamos de ver, o Cântico de Maria, expressando a Deus a sua alegria, por ter sido ela escolhida para essa obra maravilhosa de gerar o Filho de Deus, nós vamos tirar dele muitas lições para nós. Porque, como eu disse, o período de Natal, o que antecede o Natal, é tempo de muitas luzes, e eu gosto de luzes. Eu gosto de ir no shopping, ver o shopping decorado. Tá certo que tá esquisita as decorações de shopping agora. Eu fui no shopping aqui ontem, a decoração do shopping aqui do Natal é do Minion. Eu não sei, eu estou tentando entender o Minion com o Natal, mas na verdade é o Minion que é a decoração do shopping. Mas é bonito, é iluminado, é claro, é lindo a decoração de Natal. Como disse, reuniões em família, preparação para as festas, compra de presentes. Natal também é tempo de música, e eu falo isso porque música é alegria. E eu já faço um convite a você, faremos novamente no final, mas eu faço agora já um convite a você, que você se esforce, se empenhe para estar aqui na nossa programação de Natal. Você entendeu? Diga amém. Amém. Querido, nós estamos com um grupo aí muito empenhado, né, ensaiando as nossas crianças para cantar aqui no próximo domingo, a nossa cantata das crianças. Não é nada assim sobrenatural e extraordinário, mas eu posso dizer para você que é extraordinário e sobrenatural o que você vai ver aqui. É lindo, porque as crianças estão cantando aí, hoje depois no final nós vamos sair, eles vão vir para cá, porque nunca pisaram aqui nesse palco aqui, eles vão se preparar aqui para cantar, mas cantar para quem? Para o Senhor, né? Mas é além para o Senhor, para você também, né? Então você venha no próximo domingo, nós vamos falar dos horários aqui logo mais, e também na outra semana temos o coral dos adultos, aí é bênção dobrada também, não é? Cadê os adultos aí do coral? Esse é o coral de adultos, até afinado até para fazer o ru. Então você venha, que eu nunca nem vim no ensaio, eu quero ser pego de surpresa, eu quero sentar, eu não sei nem as músicas, eu quero ver no dia, e você vai estar aqui para a honra e glória do Senhor, amém? Mas hoje, queridos, nesse culto, onde nós nos alegramos participando da ceia do Senhor, acabamos de participar, eu gostaria que nós olhássemos juntos, então, para essas palavras aqui de Maria, para essa música que ela entoa. Com qual objetivo? Encher o nosso coração de alegria e esperança, lembrando que tudo aquilo que ela cantou era o cumprimento de uma promessa. Jesus foi prometido e a promessa se cumpriu. Você sabia que as promessas de Deus também se cumprirão na sua vida? Você crê verdadeiramente nisso? Deus cumpre promessas. Então, nós vamos nos alegrar olhando para isso. Eu quero pensar com vocês sobre 3 aspectos da alegria que nós podemos extrair desse texto
para as nossas vidas hoje. 3 aspectos, e o primeiro é este: a origem da nossa alegria. Você que é o pessoal da anotação, anote: a origem da nossa alegria. O texto começa dizendo assim no versículo 46. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. No início desse cântico nós vemos a atitude de Maria de reconhecer 3 coisas: a grandeza do Senhor, a obra salvadora do Senhor e a origem da sua alegria. Meus irmãos, Maria, como disse, é essa que foi agraciada, recebeu de Deus esse presente, a alegria de carregar no seu ventre o filho do próprio Deus. Essa era a alegria dessa mulher. Mas ela reconhece algo. Sabe o que ela reconhece nesse texto, claramente para nós? Ela reconhece e tem um senso de que grande não era ela, grande era o Senhor. Grande era o Senhor. Esse reconhecimento faz com que ela jamais veja nela mesma, em si mesma, algum mérito, alguma virtude que fizesse que a sua atenção se voltasse para ela. Mas ela entende que grande é aquele que estava fazendo aquela obra. Da mesma forma, Maria expressa que carecia de salvação e que essa só poderia vir de Deus. Queridos, nós crescemos numa cultura, muitas vezes, aonde nós invertemos papéis. Se alguém, assim como eu aqui, vem de uma história do catolicismo, por exemplo, nós entendemos que Maria era alguém que tinha ou que tem algo de uma relação especial com Deus na sua mediação entre nós e esse Deus que nos salvou. Mas você vê, pela própria declaração dela, que ela era somente alguém que vivia, para a qual Deus olhou. E Deus, olhando, escolheu pela sua soberania aquela mulher, e sobre ela derramou graça. Isso não veio dela, isso não era uma virtude dela, isso não era porque ela era a única virgem que habitava o planeta naquele momento. Não, isso foi decisão de Deus. Deus derramou graça sobre aquela mulher, e eu e você podemos alegrar, sabe por quê? Porque Deus derramou a mesma graça sobre cada um de nós, para a honra e glória do nome dEle. Então você deve se alegrar, primeiramente por isso, alegre-se, a graça se derramou sobre nós. A graça se derramou sobre nós. Nós também não temos méritos, nós também não recebemos graça, porque Deus olhou e falou: aquele é gente boa, aquele é bonzinho, aquele vale a pena, aquele ali merece. Meus irmãos, se ele fosse olhar assim para a minha vida, eu não posso falar da sua, porque não conheço a sua, conheço a minha. Eu ia estar, se não estivesse no último lugar da fila, estaria perto do fim da fila para a graça. A graça é ter uma fila, eu estava lá atrás, esperando a vez. Sabe quando ela ia chegar, se dependesse do meu mérito? Jamais, jamais, porque não é mérito meu. Mas o que acontece com Maria é que ela se alegra, mas ela se alegra em Deus, o seu Salvador. Sabe qual é a origem da minha e da sua alegria? Deve ser a mesma, se alegrar em Deus. Por quê? Porque a nossa vida não é um parque de diversões. A nossa vida não será um mar de rosas o tempo todo. A nossa alegria é em Deus. E ele diz o seguinte: Maria, você conhece um pouquinho da história, enfrentou momentos extremamente difíceis a partir daquele anúncio, queridos. Ela fica tão confusa quando o anjo aparece e diz para ela: você ficará grávida, dará à luz um filho. Ela fala: como? Eu sou virgem, nunca conheci ninguém. Ele fala: mas será obra do Espírito Santo. Obra do Espírito Santo. Eu falo: meu Deus, obra do Espírito Santo. Tá bom, ela creu. Mas ela teve problemas. Primeiro com quem? O noivo. Você já imaginou? José, estou grávida. Obra do Espírito Santo. Já sabendo Deus da dificuldade do processo, manda quem falar com José? O anjo. Falou: ó, calma, porque é obra do Espírito Santo. Na verdade, os vizinhos, as pessoas, essa mulher enfrentou um problema gigante. Ela foi visitar a prima, recebeu notícia que ela estava grávida. Essa mulher tinha dificuldades para lidar com isso. O olhar desconfiado dos conhecidos, a atitude de José, como disse aqui, mas nada disso tirou dela o quê? Alegria.
Porque ela se alegrava em Deus, o seu Salvador. Nós podemos e vamos sofrer situações na vida que vão arrancar de nós, ou tentar arrancar de nós, a nossa alegria. E vão conseguir, se a nossa alegria estiver colocada sobre essas situações, sobre essas circunstâncias, sobre essas coisas, sobre o dinheiro, sobre o bem-estar, sobre a saúde. Mas o que nós precisamos é nos alegrar além disso. E como é que nós nos alegramos além disso? Quando nós nos alegramos em Deus, o nosso Salvador. Querido, não podemos perder a alegria, nos lembrando que Deus cumpre as suas promessas. Ele cuida com detalhes dos seus filhos. Ele tem o controle das coisas nas suas mãos. O Natal precisa fazer lembrar e viver segundo essas verdades. Nós não podemos viver falando que cremos, até que não precisamos usar. É bom você falar que crê, quando está tudo bem, quando as coisas estão fluindo bem, quando as coisas estão caminhando bem, a gente acredita. É uma fé inabalável. Está tudo bem, olha que bem, Deus estendeu a mão sobre mim, Deus derramou bênção sobre a minha vida. É só dar uma garoa, é só parar o ar-condicionado dessa sala. Meus irmãos, é uma luta. É o inimigo que se levantou. Não, é o ar que parou mesmo, não tem nada, não, o inimigo se levantou. Esse calor ninguém aguenta. Mas na verdade, aonde é que está a minha e a sua alegria? O ar ajuda a gente a ficar mais alegre, mas a nossa verdadeira alegria deve estar em Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Tudo pode ser tirado de nós, sabia? Tudo. Seu dinheiro, sua saúde, tudo pode ser tirado de você. Agora, uma coisa que ninguém tira de você é a graça, é a salvação que nós recebemos. Somos filhos de Deus, amados por Deus, cuidados por Deus, e esse deve ser o motivo da nossa alegria. Você não está sozinho, Deus não perdeu o controle. Você não está vivendo uma vida Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. A vida leva você para os quintos dos infernos, se você for nessa aí. Agora, se você tiver Cristo Jesus como Senhor e Salvador, a sua alegria não está na vida que você vive, mas no Deus que sustenta a vida que você vive. Você creia nisso em nome de Jesus. Alegria. Mas o segundo ponto é a escolha de Deus que nos traz alegria. A escolha de Deus que nos traz alegria. Olha que coisa linda, Lucas 1, 48 e 49. Deus atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. E o 50, está aí o 50? Vamos ver comigo aqui. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Foi Deus quem escolheu Maria. Assim continua sendo até hoje. Deus escolhe. Deus escolheu uma mulher improvável. Queridos, Maria era uma mulher improvável para gerar um filho. Primeiro porque era virgem e não tinha marido. Era improvável, uma pessoa improvável. Mas ele não só escolhe uma mulher improvável, ele escolhe um lugar improvável. Ele olhou para a terra, ou para aquela região, e falou: qual é o lugar mais improvável para nascer o Salvador do mundo? O meu filho. É lá. É lá. Ele olhou para aquela mulher que estava naquela pequena cidade, e lá ele falou: é de lá que eu vou escolher alguém para ser a mãe do Filho de Deus. Um lugar improvável. Querido, quando você olha lá, quando ele escolhe aquela mulher que estava na cidade de Nazaré, era um lugar, o cochichó do cochichó. Ninguém passava lá, mal tinha no mapa. Não tinha no mapa do homem, mas estava no plano de Deus. Agora, o porquê é que ele faz isso? Porque ela fosse alvo do favor de Deus. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, não porque nós merecemos, como eu disse, mas pela sua decisão soberana de escolher. Escolher a mim, como disse, era algo improvável. E Deus trabalha assim, a partir de improváveis. As escolhas que ele fez não são baseadas em critérios humanos.
mas na sua vontade soberana e no seu amor incondicional. Deus não está à procura de ricos e fortes, mas está à procura de humildes e necessitados. Sabia que oração é coisa para fraco? Oração é para gente fraca, porque gente forte não ora. Quem ora é quem é fraco. Quem ora é quem reconhece que precisa de alguém que pode agir em seu nome. Oração é para quem reconhece. E quando nós olhamos para isso, existe um princípio para que ele reconheça e ele escolha improváveis. E você sabe por que é que ele escolhe improváveis? Isso é uma pergunta, viu? Eu não coloquei um ponto de interrogação. Você sabe por que ele escolhe improváveis? Uma pergunta. Oi? Temos bons alunos aqui na frente. Pode dizer, Marins falou, Rodrigo falou, fala Marins. Pode repetir. Para que a glória seja dele. Então, olha aí, ó, é isso aí, alegre-se, Deus usa improváveis para que a glória seja dele. Querido, se ele escolhesse grandes poderosos, reis poderosos, ricos e poderosos, como é que a glória seria dele? Se você quiser ir comigo, senão eu vou sozinho, mas se quiser ir comigo, 1 Coríntios capítulo 1, fala para nós sobre isso. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Gosto muito desse texto, para falar de improváveis, e o porquê Deus escolhe improváveis. 1 Coríntios 1, 26, diz assim, olha aqui, ó, 1 Coríntios 1, versículo 26. Vamos lá? Encontraram? 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, vocês, nós, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Pouco eram poderosos, pouco eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu, não foi você, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. 29, todos juntos? Para... Sabe dele? Vamos novamente? Para que ninguém se vanglorie diante dele. Mais uma vez. Para que ninguém se vanglorie diante dele. Louvado seja Deus. Querido, muitas vezes nós nos sentimos assim, pequenos e fracos. Se você está se sentindo pequeno e fraco, saiba que você está no lugar mais adequado para que Deus abençoe você. É isso que ele faz. Ele não permite que ninguém possa chegar lá e dizer, foi por mim. Foi pelo meu mérito, foi pela minha capacidade, foi pela minha sapiência. E ele diz aqui umas coisas esquisitas da gente, né? Fraco, é complicado, insignificante, desprezada, ou seja, talvez você se sentiu um pouco de tudo isso em algum momento da vida. Porque gente, como disse, arrogante, prepotente, não é alvo do amor de Deus porque não reconhece que precisa. E Ele escolhe gente assim, para que Ele possa pegar gente assim e erguer gente assim. E como diz o texto, Ele possa fazer com que pessoas assim sejam verdadeiramente improváveis até o momento em que Ele entra, em que Ele age, e aquilo que é improvável possa acontecer. Ele faz no improvável, ele trabalha com improváveis, ele trabalha em situações improváveis. Nós nos sentimos muitas vezes assim. E nessa onda, querido, de consumo, que a gente tão alcançado nesse período de Natal, muitos sofrem até por não poder comprar, por não poder viajar, talvez por não comer o que gostariam de comer. Mas permita que Deus lhe conforte através dessas palavras que a Bíblia nos trouxe hoje. Claramente para nós, por mais difícil que seja o seu momento, por menor que você consiga se enxergar diante da dificuldade que está diante de você, não duvide do amor e do cuidado de Deus sobre a sua vida. Não duvide do amor e do cuidado de Deus sobre a sua vida, não importa aquilo que você atravesse. Que alegria nós podemos ter sabendo que Deus usa isso, situações improváveis, circunstâncias improváveis, para fazer algo grande na nossa vida. Talvez seja isso. Você seja um improvável.
ou a situação que você vive hoje, eu conheço a situação de muitos talvez que aqui estão nessa manhã, é uma situação improvável. Improvável de solução, improvável de mudança, improvável de transformação, mas nós temos que entender que não é a nossa condição financeira, cultural, que faz de nós alguém improvável. Nós somos improváveis, e se somos improváveis, isso tem um objetivo: sermos alvos da glória de Deus. Então a escolha é dele, ele escolhe e ele faz. Aquela jovem, como eu disse, ela era improvável, mas ela não foi o fim da graça e das bem-aventuranças. Ela diz que essa graça se derramaria de geração em geração. A sua misericórdia estende-se a todos aqueles que o temem de geração em geração. Natal é tempo disso, de alegria. Assim como Maria tinha com que se alegrar, nós temos com que nos alegrar. De improváveis, fomos feitos filhos de Deus. Isso deve alegrar tanto o nosso coração, queridos, quando a gente olha quem a gente era, onde a gente estava, de onde Ele nos tirou. Isso deve encher o nosso coração de alegria. Mas ele fala de misericórdias, e fala de misericórdias que se renovam diariamente sobre nós. E essa misericórdia é que nos sustenta diariamente. Lá em Lamentações, é isso claro para nós, quando ele diz que a cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida. Você precisa entender isso. Jesus nasce, ele é a origem da alegria, mas também é fonte de misericórdia. Fonte de misericórdia. Se não fosse assim, nós seríamos dizimados e destruídos. Mas a escolha dele, a escolha que ele sustenta, aquilo que ele faz, os improváveis que ele usa e transforma em filhos amados desse Deus, nos sustenta através da sua misericórdia. Você não pode temer, você não pode ter medo, você não pode achar que a situação que você vive é maior do que o Deus que você serve, você não pode achar que a situação que tem diante de você não tem solução, porque Deus não pode fazer, porque Deus, como disse, faz a partir do improvável. Basta que eu e você nos coloquemos diante dele, esperemos nele, peçamos a ele e vejamos o que ele vai fazer para a honra e glória do seu nome. Você crê nisso? Amém. De verdade você crê? E por fim existe uma certeza, e a certeza que nos traz alegria é como a gente caminha para o encerramento. A certeza que nos traz alegria. E essa certeza deve trazer paz e tranquilidade a todos nós. O texto diz assim, Lucas 1:51. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos, nos mais íntimos do coração, derrubou governantes dos seus tronos, exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, despediu de mãos vazias os ricos, ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes, para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Jesus vem ao mundo, como eu disse, a partir de um lugar e nascendo de uma forma que mostra que os valores dele vão na contramão dos valores do mundo hoje. Mas isso não foi acaso, isso foi plano, isso foi propósito de Deus. E o que isso diz? Que é Ele quem faz, e a força do braço do Senhor é que tem poder de fazer. Nós precisamos nos alegrar, porque nós temos que ter algo em nosso coração. Eu e você não dependemos, e jamais dependeremos, da força do nosso próprio braço. Isso deve ser motivo de alegria, porque se tem uma coisa que cansa a mim e deve cansar a você, é o esforço contínuo para algo que nós não conseguimos ver mudar. Você se esforça, você se empenha, você faz força, você se cansa, você se desgasta e você não enxerga mudança. Então nós devemos alegrar por isso, porque não depende da força do seu braço. Então alegre-se. Não depende, você não depende da força do seu braço. O texto é claro quando ele diz que ele derrubou governantes, ele levou governantes ao trono, como ele os tirou de lá. Ele exalta os humildes, ele deu boas coisas aos famintos, ele despediu de mãos vazias os ricos, ele governa. 700 anos antes disso, antes do seu nascimento, Isaías 9, versículo 6, vai falar sobre algo que deve ser muito bom para mim e para você. Tem gente hoje que vive uma vida carregando o peso do mundo nas costas. Tem gente que gosta de problema de um jeito, que quando ele não tem nenhum, ele procura alguém para pegar o do outro e carregar nas costas. Quando ele fala, acabou meu problema, que beleza, vou caçar algum. Aí ele sai
em caça de algum, bota nas costas e anda até arqueado pela vida. Aquela pessoa cansada. Mas sabe o que diz Isaías 9, versículo 6? Falando do nascimento, ou predizendo o nascimento deste que viria. Isaías 9, 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O governo está sobre os ombros de quem? Seu? Não, dele. O governo estaria sobre os ombros dele. Os seus problemas, aquilo que você não pode, aquilo que cansa você, aquilo para o qual você não tem solução, estão sobre os ombros do Senhor. É Ele quem governa, é Ele quem carrega o nosso problema nas suas mãos. Não adianta, quando nós não podemos, nós só temos que fazer uma coisa: descansar. Você não governa, você não tem força para carregar o mundo nas costas, desista de tentar. Desista de tentar. Tudo, todo governo, tudo está sobre os ombros do Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Descanse. Não tem o que fazer, querido. Não tem o que fazer. Diante daquilo que nós não podemos, nós só podemos descansar e crer que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou sequer pensamos. Você crê nisso? Amém. Está disposto a descansar nesse Deus? Maria está declarando aquilo que ela conhecia a respeito de Deus e das suas realizações, mas agora ela estava sendo parte dessa história. Ela olhava para trás, conhecia um Deus que fez, mas agora ela era participante da história desse Deus que fez. Maria se lembrava como Deus lidou com o faraó, o homem mais poderoso da terra. Maria conhecia essa história. Você já pensou? Como é que Deus pega um homem daquele, poderoso, o Senhor da terra naquela época, e simplesmente submete esse homem à mais insignificante posição, porque ele governa todas as coisas sobre os seus ombros. Maria lembrava de muitas coisas, como Deus exaltou José, aquele escravo vendido pelos irmãos, abandonado na cadeia, traído pelos amigos, mas ele foi exaltado. Moisés, o fugitivo, Davi, o jovem pastor, tudo isso estava na mente, no coração daquela mulher, mas agora ela era parte da história. Nós temos que entender isso, de que esses homens e mulheres que Deus fez e para a qual Deus usou na história, ainda são os homens de hoje, que Ele usa para realizar o seu propósito. Quantas vezes a minha luta, a sua dificuldade, quando superadas com a ajuda de Deus, mostram esse Deus para a vida de outras pessoas. A gente olha para a nossa luta sobre uma perspectiva, isso vai nos destruir, mas isso não vai nos destruir, porque Deus tem o controle da nossa vida nas mãos dEle. Isso é uma oportunidade, nós falamos para os outros, o Senhor fez, o Senhor agiu, o Senhor sustentou, o Senhor proveu, o Senhor curou, o Senhor restaurou, mas você não pode colocar o eu na frente, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Essa mulher se submete e Ele espera de gente que se submeta a Ele. Maria diz isso quando recebe aquela intrigante notícia do anjo. Ela responde no verso 38 de Lucas 1. Respondeu Maria, sem entender tudo aquilo que aconteceria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Maria falou: eu não entendi, eu não sei como vai ser, eu não sei de que forma vai ser, mas eu creio no Deus que mandou o Senhor aqui, seu anjo, e eu sou serva desse Deus e me submeto a Ele. A história de Maria não foi uma história fácil. O nascimento de Jesus não foi um dia bonito nem fácil. O nascimento de Jesus, você sabe, acontece num lugar improvável também, porque sequer havia um lugar para que eles pudessem entrar e uma cama limpa para que Jesus pudesse nascer. Isso fala ao nosso coração, isso traz à nossa memória que esse cântico de Maria tem verdades que devem alegrar o nosso coração. Então a primeira delas é essa, e você sabe: não se alegre nas circunstâncias ou se alegre além delas, porque
a graça de Deus se derramou sobre nós. Será que você pode dizer comigo 3 frases que nós dizemos hoje e você possa repetir comigo essas frases para que a gente possa então dizer juntos aquilo que a gente disse nessa manhã? Primeiro, diga isso: alegre-se, a graça de Deus se derramou sobre nós. Alegre-se, a graça de Deus se derramou sobre nós. Diga o seguinte: alegre-se, Deus usa improváveis para que a glória seja dele. Alegre-se, Deus usa improváveis para que a glória seja dele. E diga a última verdade: alegre-se, você não depende da força do seu braço. Alegre-se, você não depende da força do seu braço. Feche os teus olhos, queridos. Nós estamos aqui nessa manhã para falar sobre alegria. E uma alegria ultra circunstancial, ou seja, que vai além da circunstância. Mas muitos aqui, creio nisso, não estão hoje de forma natural com o seu coração alegre. Não, porque viver não é fácil, porque os enfrentamentos estão diante de nós, porque aquilo que esperamos muitas vezes não aconteceu, porque mais um ano termina e você não vê aquilo que esperava ver, porque mais um ano chega ao fim e você vive um final de ano diferente daquele que você projetou lá em janeiro deste ano. E isso pode tirar de você a alegria. Mas a alegria dessa mulher chamada Maria não estava colocada sobre toda a dificuldade que ela iria enfrentar e viver, mas em Deus, o seu Salvador. Eu quero desafiar você nesta manhã a se alegrar em Deus. Saber que Ele é o motivo e o sustentador da minha e da sua alegria. Jesus nasceu, Ele é a manifestação da graça salvadora, do amor incondicional. Podemos viver alegres, pois temos a segurança inabalável de que a graça de Deus nos alcançou, nos salvou, nos sustenta. Jesus nasce para cumprir o maior plano que já conhecemos, o plano da redenção, elaborado por Deus, antes da fundação do mundo. Jesus não foi morto como uma estratégia desesperada de um Deus que não sabia o que fazer, mas Ele foi morto antes do mundo ser fundado, o que mostra que Deus tem o controle da história nas suas mãos. O que você é, ou como você se sente, talvez seja como um improvável, pequeno, fraco, indigno, não merecedor. Mas eu digo para você que é gente assim que Deus usa. Deus usa improváveis para que a glória seja dele. Ou talvez não seja você, mas a situação que existe diante de você é improvável de ser resolvida. Mas Deus também usa situações improváveis para transformá-la em bênção, para que a glória seja dele. O improvável é a matéria-prima de um Deus todo-poderoso. O improvável é a matéria-prima de um Deus todo-poderoso. Mas talvez você está cansado. Dezembro é o mês do cansaço. Fiz força o ano todo, me esforcei, me empenhei para ver alguém transformado, para ver meu casamento melhor, para ver alguém curado, para ver um filho alcançado. Eu trabalhei, eu me esforcei e eu estou cansado. Creia em algo, você pode se alegrar, porque isso não depende da força do seu braço, mas isso deve ser colocado sobre os ombros daquele que governa o mundo e tudo que nele há. Não existe 1 centímetro, 1 milímetro em todo o universo que esse Deus não possa dizer: isso é meu, eu governo, eu cuido, eu dirijo. Você e eu não dependemos da nossa força,
ela é insuficiente, mas o braço do Senhor está estendido nesta manhã sobre a sua vida e a sua necessidade. Maria declara: Ele realizou poderosos feitos com a força do seu braço. Queridos, Jesus não é sobre mim ou sobre você, é sobre nós. Nada é sobre mim ou sobre você, é tudo sobre Jesus. Não somos nós que temos força, não somos nós que temos poder, sabedoria, estratégia, mas é Ele quem derruba e quem exalta, e quem sustenta o universo com a força do seu braço. Quem sabe você se aproxima desse Natal, no final desse ano, e talvez você pense que só você saiba o que você vive, mas eu quero te afirmar que Deus conhece você. Deus conhece suas aflições, suas alegrias, suas necessidades. Ele tem controle sobre a sua história. Você foi alcançado um dia por uma coisa chamada graça e graça salvadora. Se esse Deus que salvou você está nesta manhã nesse lugar, Jesus está aqui e Ele chama você. Há uma oportunidade de deixá-lo nascer na sua vida. Você não pode terminar mais um ano sem uma coisa, e isso eu posso garantir para você. Primeiro, a alegria de ver Jesus nascendo no seu coração. Será que você tem a convicção de que um dia Jesus nasceu no seu coração, o dia em que você o recebeu como suficiente salvador da sua vida? Porque isso é a razão da alegria. Talvez você esteja nessa manhã e nunca tenha tido esse encontro real e pessoal com Cristo Jesus. Se assim for, não se preocupe com quem está nem na sua frente, nem atrás de você, nem do seu lado. Eu só quero poder no final orar pela sua vida. Se você está aqui e nunca permitiu esse nascimento no seu coração, hoje é dia disso. Será que você pode, se assim sentir de Deus direção, dar um sinal com a sua mão, para que eu no final possa orar pela sua vida, se você nunca teve um encontro real e pessoal com esse Jesus, que salva e que transforma a sua vida? Eu quero orar com a sua vida, ao final desse culto. Você tem convicção da sua salvação, que esse Jesus salvou você, que Ele sustenta a sua vida? Louvado seja Deus. Mas Deus controla a nossa história de forma muito pessoal. Quem sabe você, nesse também final de ano, conheça muito sobre as histórias da Bíblia. Pode ser que você conheça gente que experimentou grandes milagres de Deus neste ano. Mas hoje, assim como Maria, você precisa se render ao Senhor, crer nas promessas dEle para a sua vida e estar pronto para viver a alegria que somente Jesus pode dar a você. Eu quero orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, rendidos ao Senhor nesta manhã. O nosso momento e o nosso motivo é de gratidão, porque um dia o Senhor, como Deus, se esvaziou a si mesmo, se fez homem, nasceu entre nós, e por isso nos conhece intimamente, Senhor. A nossa alegria é grande, mas grande também são as nossas lutas e enfrentamentos. Grande também, muitas vezes, é o problema que está diante de nós. Grandes são as improbabilidades que temos. Grande, Senhor, muitas vezes são as lutas que enfrentamos. São muito maiores que nós, mas nenhuma delas é maior que o Senhor. Então o meu pedido e a minha oração é que o Senhor possa nos alegrar nesse Natal. Que a alegria do nascimento seja uma alegria de transformação, uma alegria de salvação, uma alegria de esperança, uma alegria de fé, uma alegria, Senhor, que possa avançar e ir muito além de tudo aquilo que nós temos e podemos fazer com o nosso próprio braço. Faz o Senhor, usa o Senhor a tua força, faz segundo a tua vontade. Que nesta manhã o Senhor cure pessoas, que nesta manhã o Senhor mude situações aqui, que nesta manhã o Senhor nesse momento esteja alcançando pessoas que precisam ser alcançadas, e que nesse fim de ano ainda possamos viver momentos de alegria e de transformação
na vida de cada um de nós. Eu te louvo por esta igreja, te louvo por cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança que o Senhor tem trazido e reunido nesse lugar. Que esse Natal não seja principalmente ou simplesmente uma festa, mas que esse Natal seja verdadeiramente, Senhor, um motivo de alegria. Que esse Natal seja um novo tempo, e que o tempo de sofrimento fique para trás, e que seja verdadeiramente um tempo de se alegrar. Eu oro com gratidão e faço isso no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que você se alegre com a sua salvação, se alegre em Deus, seu Salvador, e se fortaleça nele para enfrentar tudo aquilo, sabendo que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Amém?